Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8. Estou admirado de que estejais os desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que vos pregamos, seja maldito. Dizem que quando um cachorro grande late, o cachorro pequeno baixa a cabeça, coloca o rabo entre as pernas e cala a boca. Porém, chega de ficar ouvindo o latido dos grandes sem dar nenhum rosnido sequer. Sou Marcílio Barros. Talvez esteja eu aqui a falar por milhares de pastores, missionários e líderes evangélicos anônimos que pastoreiam pequenos rebanhos de Jesus Cristo em pequenas igrejas e congregações das mais diferentes denominações evangélicas do Brasil. Se não falo por estes, falo por mim mesmo. Os últimos acontecimentos no meio evangélico no Brasil têm movimentado as redes sociais, sobretudo nesses últimos dias, por conta do desligamento do pastor Ed René Kivitz, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção São Paulo, por defender que a Bíblia deveria ser atualizada para não legitimar a escravidão e para que os homossexuais não sejam mais condenados ao inferno por causa de textos bíblicos que não foram atualizados. Por defender isso, Ed René foi recentemente aclamado como o pastor herói brasileiro, que está sendo perseguido por fundamentalistas e conservadores, dizem eles. Em sua defesa, vem o conhecidíssimo Caio Fábio, dizendo que é uma blasfêmia o que estão fazendo com o meu amigo Ed René. Bem, o que não se discute? Ora, o que não se discute é que esses homens aqui citados e outros tantos são homens extremamente inteligentes. Eu diria que esses homens aqui citados são inteligentes acima do normal. O que não se discute? Que estes são homens que influenciaram e estão influenciando e influenciarão gerações inteiras. O que se não discute é que estes homens são ouvidos quando falam. Muita gente leva em consideração o que eles falam. O que eles falam tem um peso muito forte. Eles são homens de notável saber teológico. Mesmo com todas essas qualidades aqui mencionadas e outras tantas, estes homens estão pregando outro evangelho. Conforme Paulo aos Gálatas, estes homens estão se desviando do evangelho da graça, pelo qual outrora foram chamados para outro evangelho criado por eles mesmos. Estão desviando e levando consigo milhares de pessoas que os ouvem como sendo verdade absoluta. Não são como os bereanos que, ao ouvir Paulo, conferiam nas escrituras sagradas para ver se de fato era como ele dizia ser. Mas hoje, para eles, a Bíblia não é mais suficiente. Assim sendo, não temos mais como conferir se uma mensagem é de Deus ou se é dos homens. Estes homens, conforme apóstolo Paulo aos Gálatas, são perturbadores da igreja de Jesus Cristo.
Sim, são perturbadores da Igreja de Jesus Cristo no Brasil. Eles são perturbadores de Israel. Por conta desse evangelho estranho, disseminado por essas mentes brilhantes, muitas igrejas deixaram de ser igreja. São mais um clube de autoajuda, orquestrados por estes pseudos anjos de luz. Centenas de milhares de crentes no Brasil já acreditam que de fato a Bíblia precisa ser adequada a eles, e não eles adequados à Bíblia. Estão propondo tirar textos da Bíblia para que alguns pecados deixem de ser pecados. Uma desgraça dessa só pode ser o fim dos tempos. Conforme o apóstolo Paulo aos Gálatas, estes homens pervertem o evangelho de Jesus Cristo. Perverter vem de perversão. Perversão é o ato de adulterar, de fraudar o conteúdo. Apenas os pervertidos tentam perverter o evangelho de Jesus Cristo. Escute, estes homens se esqueceram ou também invalidaram o que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que vos pregamos, seja maldito. Mesmo que as mentes mais brilhantes do meio cristão brasileiro e mundial, mesmo que os mais notáveis teólogos do planeta, mesmo que os homens e mulheres mais santos do mundo, mesmo que os anjos desçam do céu, trazendo em suas mãos outro evangelho que não seja a Bíblia, nós, aqui do baixo clero, vamos considerar visceralmente amaldiçoado. Escutem, medalhões das mídias brasileiras, nós aqui embaixo vamos continuar com as escrituras sagradas como a nossa única regra de fé e prática. O evangelho de hoje criado por vocês podem até nos perturbar, podem até nos assediar, mas não vai nos convencer da inerrância e da suficiência do evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Não vamos abrir mão do evangelho de Jesus Cristo para o evangelho de Caios e de Edes e de tantos outros. Não vamos abrir mão. Vocês se esqueceram que quem nos ilumina para o entendimento das Escrituras Sagradas é o Santo Espírito e não vocês. O Evangelho de Jesus não precisa ser mudado, adequado, mas nós é quem precisamos nos adequar a Ele para viver conforme Ele e não Ele conforme nós. Ora, do mesmo modo como a mentira, o roubo, o adultério, o orgulho, a avareza, a soberba e todos os demais pecados, as práticas homossexuais não condizem com o ensinamento de Jesus Cristo. É impossível um homossexual, um orgulhoso, um avarento, um mentiroso, um soberbo estar na lista dos cristãos. Impossível. Dentro das nossas igrejas, nós temos pessoas cometendo esses pecados? Temos sim. Temos mentirosos, adúlteros, orgulhosos, arrogantes, ladrões, homossexuais, e todos precisam abandonar as práticas pecaminosas. Agora vem estes caras querendo mudar a Bíblia para poderem dizer sim ao pecado. Aí é de lascar. Aí não dá para engolir isso não. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que vos pregamos, seja maldito. Não vamos aceitar nenhum evangelho maldito, não.
nem que o alto clero queira nos impor isso, nós vamos dizer não. Mesmo que muitos membros das nossas chamadas igrejas locais nos pressionem e até mesmo nos troquem por coaches, nós não abriremos mão do puro evangelho de Jesus Cristo. Nós não abriremos mão do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que precisamos crer é este que está escrito aqui na segunda carta de apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Só falta agora essa turma aí dizerem que estes textos também não servem, também não prestam, precisam ser atualizados para, escute, sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras deve ser aceita antes que Caio Fábio e Ed René atestem a sua veracidade, sem os quais nenhuma profecia é legítima. É nítido que é isto que estão querendo fazer. E nós não podemos aceitar. E nós não podemos ouvir isso e ficar calados. Lembre-se, o evangelho que acreditamos é o evangelho de Jesus Cristo e não o evangelho de Caio Fábio, de Ed René Kivix e Companhia Limitada. Que o Senhor Jesus nos livre das heresias e dos hereges. Que o Senhor tenha piedade de nós.